Oiê! Eu sou a Juni e aqui no canal a gente fala sobre dramas, filmes, séries, livros. Também tem vlog e provinhas de comida, sabe? Rotina, essas coisas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, porque tem novos vídeos aqui toda semana. E shorts também. Então, é isso. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um livro muito legal que eu venho lendo. Para início de conversa, eu já gostaria de adiantar que no início eu não dava nada por esse livro, mas ele estava lá gratuito, sabe, no site da Amazon, e eu disse, vou ler, vou ver se é bom, se vale a pena. A sinopse era bem interessante, então eu falei, vou dar uma chance, e é esse aqui. O Departamento das Almas Perdidas, de Christian Couto. Para iniciar o diálogo, a conversa sobre esse livro, vamos lá. Vou fazer um pequeno resumo sobre o que esse livro fala, do que ele se trata, e aí eu vou dar a minha opinião sincera do que eu achei desse livro. Esse livro basicamente conta a história de um departamento que assim não deixa muito claro sobre o que exatamente é esse departamento, onde fica essas coisas, se é no céu, se é no inferno, se é no meio termo entre céu e inferno, enfim, mas é um departamento onde acontecem diversas histórias e existem diversas pessoas nesse departamento trabalhando. No início já começa com a história de uma garota que trabalha com atendimento ao público, e aí ela tem que lidar com a situação de ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo para ser alguém na vida. E aí ela é destratada por uma cliente que chega lá no ambiente e que é sobrinha do diretor, mas ela não sabia. O desfecho dessa história é bem legal, porque mostra realidades das pessoas. Então assim, não é só uma história que tem no livro, são várias histórias de várias pessoas. Então tipo, é como se fosse histórias das almas perdidas. E aí tem a segunda história, que a segunda história é de um menino que ele sofreu muito dentro da própria família, porque ele sempre gostou de homens, mas os pais dele não aceitavam isso bem, principalmente o pai dele, que levava ele para a igreja católica, tudo que era igreja, de todas as religiões possíveis, para que ele fosse exorcizado, que fosse expulso o demônio de dentro dele, esse tipo de coisa. Porque ele dizia que isso era errado. Então, o filho, né, que conta a história, né, a história dele, o filho decide reprimir todo esse sentimento e seguir com a vida dele, sem se relacionar com homens ou mulheres, porque era errado, e porque ele não queria mais sofrer na mão do pai, nem repreensão, nem nada. E no fim das contas ele amava os pais. E aí, ele vai seguindo a vida dele assim. Só que ele sempre sentiu que existia um vazio dentro dele e que ele estava incompleto. E não estava assim, digamos assim, vivendo verdadeiramente. E aí, tem um homem que trabalha com ele, que vai lá falar com ele e dá a entender assim, tipo, vamos pro cinema juntos. E ele meio que vai na brincadeirinha, só que aí recua, porque ele tem todo esse sentimento reprimido e medo. Aí é o desfecho da história muito bom, que é a questão de que quando ele faz isso, o cara entende que tudo no tempo dele vai embora e tal, e ele vai pra Copa, sabe, da empresa, muito nervoso. E aí ele começa a pegar uns biscoitos e tal, e aparece uma nova funcionária que ele nunca viu lá. Ela aparece, se apresenta, e ela entra de uma forma na Copa que faz com que ele não saia de dentro da Copa, porque meio que ele estaria sendo mal educado, sabe? Então o que acontece? Ele se mantém dentro da Copa, porque seria mal educado da parte dele sair da Copa, já que a moça tinha entrado lá, falado com ele e tal. Então eles começam a conversar. Ele pergunta sobre o que é o trabalho dela, o que ele vai fazer, o que ela vai fazer dentro da empresa. E aí ela fala que o trabalho dela
é pegar, direcionar os clientes para os arquitetos que tem mais a ver com aquele cliente. Por exemplo, se aquele cliente gosta mais assim de quer um trabalho para a casa dele assim mais minimalista, vai encaminhar ele para um arquiteto que goste, que tenha mais a ver com ele, que goste de fazer projetos minimalistas, que tenha a ver com o que o cliente quer, para que não haja erro entre o arquiteto e o cliente. E aí ela começa a explicar isso. Ele acha legal e tal. Conversa vai, conversa vem. Chega ao ponto dela falar para ele que ele não precisa reprimir os sentimentos. E aí, nessa conversa, ele acaba vendo nela todas as situações que ele passou com os pais, sendo reprimido, sendo levado à igreja para ter os demônios expulsos porque ele gostava de homem, reprimindo esse sentimento e vivendo com esse vazio dentro dele. E aí ele levanta um pouco assim e fala pra ela que ele não tem mais medo. Só que na medida que ele faz isso, né, ela some. E é como se ele tivesse sonhado, acordado com toda a situação. Ele volta pra sala dele e pergunta, antes de entrar, pergunta pra menina que fica na recepção se tinha uma nova funcionária, se novos funcionários tinham sido integrados dentro da empresa. E ela fala que não, mas que talvez aconteça isso, já que a menina do andar de baixo foi mandada embora, não sei o que lá. Tá. Ele chega à conclusão de que ou ele sonhou acordado ou ele não sabe o que aconteceu, mas que não existe nenhuma funcionária. Então aquela menina surgiu da cabeça dele ou ele não sabe o que aconteceu. Ele entra dentro da sala dele, só que a conversa que ele teve com ela fica dentro da cabeça dele. Então ele sai e decide finalmente falar com o cara que chamou ele pra sair. E aí eles vão sair, entendeu? Então ele dá esse passo que ele nunca conseguiu dar. Outra história muito boa que tem no livro é de uma arquiteta que ela ficou tão focada, mas tão focada na carreira dela, que ela literalmente ignorava o pai dela, tipo, que pagou a faculdade dela, criou ela sozinha e tudo mais. E aí ela recebe um cliente com uma filha. E aí o projeto é para um quarto maravilhoso, com vários livros, várias coisas legais de princesa para a filha desse cliente. Ela faz e mostra um projeto, tipo, escrito no papel, tudo bonito pra ele. Que é coisa que ela não faz, mas ela quer agradar ele, sabe? Aí faz isso e fala pra ele como se ela fizesse muito isso. E aí, a filha dele fica observando assim tudo, sabe? Aí ele fala que amou o projeto, que aceita o projeto, que tá tudo certo. E ela fala que ele lembra muito o pai dela, não sei o que, vem aquela conversa toda, sabe? E aí ele vai embora, aceitou o projeto, tudo bem. Só que, antes dele entrar, quando ela chegou dentro desse prédio, do trabalho dela, o pai dela ligou pra ela, a secretária falou pra ela, mas ela fingiu que nada tinha acontecido, ignorou o pai. Aí, quando ela atende esse cliente, ele diz que vai ao banheiro, a filha dele fica no corredor curso, só que ela entra e começa a falar com ela como se tivesse, sei lá, 40 anos, fosse muito mais velha do que a idade dela. E aí ela fala: por que você trata o seu pai assim? Sabe, como se soubesse de toda a situação. Aí fala que, pergunta se ela não gosta do pai dela, ela fala que gosta, que ele pagou toda a faculdade dela, não sei o quê. E aí tem um diálogo muito, muito bom entre ela. Só que ela acaba ficando meio que chateada, sabe? Porque a menina tá meio que esfregando na cara dela o quão ela está tratando mal o próprio pai. E ela não gosta disso, né? Porque, convenhamos, quando você faz algo errado e alguém te repreende, te mostra no que você errou, você não gosta muito, né? Você não gosta muito.
E é o que acontece. Só que aí depois dessa conversa, essa menina simplesmente some. E aí ela se dá conta, sabe, do que aconteceu. Porque a menina fala, olha, que ela precisa falar com o pai dela antes que o café esfrie. Na minha cabeça, quando eu li a história toda, eu falei, pronto. Isso é tipo uma menina que tá falando pra ela algo que vai acontecer. E aí ela vai ligar muito tarde demais, ou não vai escutar a menina, o pai dela vai morrer, vai acontecer alguma coisa, mas não acontece nada disso. Meio que ela estava perdida, a menina fala com ela e ela se reencontra, porque depois disso ela liga pro pai dela, muito triste, o pai dela muito amoroso, atende, fala com ela, e aí ela vai pra casa do pai. Agora eu não vou falar, assim, exatamente todas as histórias que tem dentro do livro, porque aí eu sei spoiler demais. Mas agora eu gostaria de dar a minha opinião sincera pra vocês sobre o livro. Primeiro que eu só falei aqui uma das três das histórias que eu mais gostei no livro, assim, que me marcou, que eu terminei de ler, continuei pensando nesse livro, nessa história. Eu não vou mentir, quando eu baixei o livro, eu achei que ele ia ser mais besterol, mas a sinopse tinha sido bem interessante, então eu queria saber, principalmente pelo nome e pela capa, O Departamento das Almas Perdidas. Eu achei que seria algo mais assim de fantasia, e aí eu queria tirar um foco dos romances que eu tava lendo e ler algo diferente. E, gente, me surpreendeu, porque é um livro que, de início, você não dá muito nada por ele, porque além de ter poucas páginas, ele é um livro que não é muito conhecido. A capa é linda, eu achei linda. Só que eu acho que por ser desenho, talvez, desenho assim, então eu acho que meio que interpretei que seria mais besterol, sei lá. Não assim, não vou falar que eu achei que seria assim, besterol, mas eu achei que seria algo mais leve. E realmente foi algo mais leve, tá? Não foi algo muito pesado. Porém, a forma com que as histórias retratam situações do cotidiano faz a gente pensar muito. Por exemplo, a história que mais me marcou, né, que foi do menino, que os pais repreendiam ele tinha todo esse sentimento reprimido, e da menina, que depois de ter conquistado tudo, meio que esqueceu do pai, de onde veio, do amor, do afeto do pai, e destratava do pai e tudo. Esse foi o que mais me marcou, porque às vezes a gente está tão ocupado, preso dentro da nossa bolha profissional ou estudando, que a gente acaba destratando, colocando para baixo ou perdendo contato com pessoas que amam a gente de verdade, que independente da situação vão estar ali pela gente. Mas por outro lado, tem a história do menino, que já é diferente, que além de ter essa questão dos sentimentos reprimidos, ainda tem a questão de uma outra versão de pai e mãe, diferente da outra menina, que é o que não aceita o filho do jeito que ele é, né? E aí gera toda essa dor e essa distância entre eles. E aí mostra que realmente, às vezes, a gente acaba se perdendo, sabe? Nossa alma, nossa essência acaba se perdendo. E dentro desse departamento, existem zilhões de pessoas por dia que têm as suas almas perdidas e precisam ser encaminhadas para o lugar certo. Então, assim, se eu tiver que dar, e vou dar uma nota para esse livro, se eu tivesse que dar assim, de 1 a 10, seria 11. Porque pra mim, ele foi um livro leve. Eu tava lendo ele toda noite antes de dormir. Porém, foi um livro que toda vez que eu ia dormir, me deitava pra dormir, pegava ele pra ler, me fazia ir dormindo, refletindo sobre a história que eu tinha lido. Então, assim, ele não é um livro de terror. E ele não é um livro de fantasia.
Então, se você espera ler esperando que tenha romance mais fantasia, não é isso que você vai encontrar. Se você espera algo diferente disso, também não vai encontrar. Porque realmente o livro é sobre o tema do livro, que é o Departamento das Almas Perdidas, que são pessoas que estão perdidas dentro da sua essência, dentro delas mesmas, e precisam se encaminhar para o lugar certo, para o momento certo, esse tipo de coisa. Então, se você quer ler um livro assim mais intenso, não é pra você, ele é um livro leve. Eu digo isso porque eu lia ele antes de dormir. Não era um livro que eu tipo, passar um dia maratonando, ai, quero ler mais, não consigo parar. Não, ele não é um livro assim. Ele é um livro que, ele é tipo um livro de cabeceira. Você deixa ali e aí você vai lendo no seu ritmo, absorvendo as histórias, as lições que a história tem por trás, faz refletir, esse tipo de coisa. Agora, se você quer um romance, uma coisa assim mais sombria, esse tipo de coisa, não é isso, sabe? Não é aquela história que vai te fazer querer ler mais, e um livro que, ai, vou reler, vou indicar, porque é foda demais. Não é assim. Ele é um livro que vai te fazer refletir muito, que talvez você indique justamente pra alguém que você acha, né, que vai gostar ou que tá se sentindo meio perdido aí, sem rumo, ou que gosta de refletir sobre assuntos, sabe? Esse livro é pra esse tipo de pessoa. Não é para o tipo de pessoa que gosta de romance, demais, fantasia, não. Se você gosta de livros de autoajuda, com uma história por trás, sabe? Esse livro vale a pena. Se você gosta de histórias que te faz refletir, não é só uma história, sabe? Mas uma história que te faz refletir, esse é pra você. Porque ele é tipo crônicas, porque por mais que esteja no mesmo universo, no mesmo departamento, são histórias de pessoas diferentes. Entendeu? E ele vale a pena. Então é isso. Se você gostou dessa mini resenha, gente, é porque eu quis indicar, quis trazer aqui pra vocês, mas eu não queria dar muito spoiler, porque ele é justamente um livro que eu não tive spoiler. Eu vi lá, li a sinopse, achei interessante, achei a capa interessante, o título interessante, mas eu não dava muito por ele. Então eu quero que vocês tenham essa mesma percepção, impressão que eu, sabe? Assim, que o livro tipo, não tem nada demais, ele lê e te surpreende. Então não vou falar muito, mas vou falar que vale muito a pena. É isso. Tchau, tchau. Beijo!